E aí pessoal, eu sou o Steph Royal e tô aqui com um convidado, vamos fazer uma entrevista bacana, eu espero. E, por favor, se apresente. Olá, eu sou o Pedro Logan, eu sou cantor, compositor, me aventuro como poeta, sou um pouquinho percussionista também e tô nessa luta aí pra ser artista no Brasil. Pra ser artista no Brasil em qualquer área é muito complicado. Eu olhei o seu site, eu falei, eu vou caçar sua vida pra fazer a pergunta. Eu realmente olhei o seu site, mas não tinha nada de você ser poeta. Por quê? Na verdade são coisas que eu tenho... isso foi interessante você comentar isso, porque ultimamente eu tenho feito inserido essa informação nos meus releases e tal, mas houve um tempo em que essas coisas estavam muito separadas, né? Eu lancei 2 e-books de poesia em 2015, um só de poesia, que é o Feliz Ainda, e o Poesia Visual. Poesia Visual, eles são poesias, pequenas poesias que eu dediquei para uma série de fotografias que eu fiz que eu cliquei durante uma viagem. Na época eu tinha uma câmera profissional, estava pensando na possibilidade de ser fotógrafo e isso não aconteceu. Mas eu fiz esse livro, e-book, né? E aí eu entendia isso muito como uma coisa muito separada da música. De um tempo pra cá, principalmente depois de Odé e a versão ao vivo de O Samba é Bom, que entraram poesias dentro da música, que eu comecei a colocar isso como uma coisa importante para ser citada, né? Mas achei que estava escrito em todos os lugares, agora eu sei que não está. Meu site não tem nada, não fala nada de você ser Mas poeta. no final tem um link lá no final do site, tem um link do... Mas a parte onde está escrito sobre mim não tem você ser poeta. Tá bom. Seu problema é que tem que ser resolvido. Fala pra mim, você foi indicada ao prêmio... Não vou lembrar o nome. Prêmio da Música de Pernambuco. Isso. Então, eu gravei um primeiro disco, lancei em 2013. Qual é o nome do... O nome do meu primeiro disco chama Alabê, é um disco todo autoral. E aí eu tava sentindo vontade de me irrigar de algumas informações e tal, semelhante ao que eu tinha feito em 2008, quando eu voltei pro teatro, também para me irrigar de informações e tal, de estímulos. Em 2014 eu fui fazer pesquisa de ritmos populares, aí eu procurei o Zanzar, que é um grupo que faz uma oficina dentro do Circo Voador toda segunda-feira, e principalmente o coco, mas além do coco a gente vivencia o jongo, tambor de crioula, mineiro pau, ciranda, cavalo marinho, que são ritmos populares. Muitos são ritmos de músicas de trabalho, né, ligaram à cultura escravocrata do nosso país, danças de umbigada. E o coco, eu me apaixonei e aí comecei a compor um coco aqui, outro ali. E ainda em 2014 eu conheci o Mestre Ulisses, que é um baita de um cantador, tem um trabalho fabuloso, ele é de uma família de capoeiristas. E ele grava discos de coco e de capoeira. Ele é lá da região da periferia de Olinda, do Tabajara. E a gente ficou amigo, já tinha feito uma participação num show dele no São João, do Forte do Pau Amarelo em 2014. E aí quando foi em 2016, eu liguei pra ele e falei, pô, Ulisses, estou com uns cocos aqui, o que você acha da gente fazer um EP junto com a produção da minha empresa? E ele falou, uai, vem pra cá e a gente faz. Aí eu peguei o avião, ficamos 3 dias enfurnado dentro do estúdio lá em Olinda. O EP de 6 músicas virou um álbum de 12 faixas. A gente ainda teve a sorte de ter um coco do Mestre Lua de Olinda, que é irmão do Ulisses, que é também um brodaço. E, bom, lançamos um álbum e foi isso. E a gente teve essa curiosa surpresa de ter sido indicado para o Prêmio da Música de Pernambuco de 2017. Mas a gente sabia que a gente não ia ganhar, porque a gente estava disputando com o Mestre Galo Preto, que é um senhorzinho muito da antiga, que faz um trabalho também fantástico. Enfim, mas foi pra mim já foi um prêmio ser indicado. Pra mim que não sou coquista, foi muito bacana. E é legal que a gente não fica conhecendo essas coisas que tem dentro do Brasil. A maior parte desses populares que você falou, por exemplo, eu nunca saí aqui
do lugar. Fui visitar eventualmente, mas nunca fui morar. Então eu não conheço e não chegou até mim. Tipo, se você não tivesse falado, se a gente não tivesse conversado antes, eu não ia conhecer. E é muito bom. Eu ouvi os seus álbuns. Eu fiquei a semana inteira ouvindo no Spotify. E é muito bom. Pô, que bom, que bom. Não só o seu trabalho, mas o conjunto completo da obra. Não é só a música, só a melodia, tudo. Ficou muito, muito bom. Todas as músicas. Pô, que bom. E é interessante porque você comentar isso, porque eu lembro que na época que eu estava fazendo a divulgação pro lançamento do álbum de Coco, muita gente que eu presumia que soubesse, falou assim, não, vou gravar um álbum de Coco, eu vou lançar agora. E elas ficavam me olhando assim, tipo... E aí, o que é Coco? Eu falei, cara, Coco é um ritmo popular, né? Eu falei, não conheço. Eu falei, lembra do Jackson do Pandeiro? Aí era a referência que eu conseguia fazer mais de imediato. Eu falei, muita coisa que o Jackson gravou é Coco. Mas ainda assim, embora o Jackson seja um nome conhecido, muita gente sabe o nome do Jackson, mas não conhece o trabalho do Jackson. Então, enfim, a gente tá nessa... meu trabalho tem muito dessa tentativa de trazer os elementos de cultura popular inseridos na música pop. Eu acredito que o pessoal mais do Nordeste deve conhecer, Nordeste e Norte, deve conhecer muito mais do que a gente aqui da parte de baixo do Brasil. Com certeza. Principalmente que a gente tem uma formação muito eurocêntrica, muito mais forte do que o Norte e Nordeste, né? O Norte até acaba sendo um viés, assim, no final acabou sendo um pouco positivo, mas o fato do Norte e Nordeste ter ficado muito esquecido por administrações públicas, eles continuaram por muito tempo cultivando as suas próprias raízes, né? O coco tem uma influência muito forte, é uma junção de cultura negra e cultura indígena, né? O jongo é muito forte, essencialmente cultura negra, né? Na verdade, acho que é só negra, cultura africana, mas o coco tem esse mix da cultura africana com a cultura indígena. E o carimbó, por exemplo, que é um ritmo que está ficando super conhecido aqui no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, que já é a junção do europeu, do índio e do negro, né? Então, na forma de dançar, tem a pisada do indígena, a dança na região da cintura já é toda de influência africana, e a posição da mão na hora de dançar é toda de influência europeia. Eles já conseguem juntar as três influências muito fortes. A cultura brasileira é muito rica, a gente tem mais que pesquisar mesmo. É muito rica e a gente pouco conhece quando a gente deveria conhecer, que é na escola. Exatamente. Eu acho isso... Exatamente. Na verdade não quando eu saí, mas eu estudava, não sei se você conhece o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ. Eu estudei nele do 4º à metade do 2º ano do ensino médio. Da 4ª série à metade do ensino médio, praticamente. E lá eles não me ensinaram nada da cultura brasileira de fato. Sim. Eu lembro de história no fundamental ser Egito, ser Grécia e Brasil, que é bom, foi pro ensino médio. E no ensino médio você não quer saber de história. Até porque do jeito que eles ensinam, não é o melhor jeito de se ensinar qualquer coisa. E mesmo assim, quando passa pelo Brasil, ainda passa de uma maneira ainda muito tímida, né? Ainda tem essa coisa, a gente ainda tem muita gente ensinando essa coisa que o Brasil foi descoberto, né? E não fala sobre a parte dura de colonização, da questão indígena e tal. E além disso, eu gostaria de fazer um adendo, né? Tem muita gente, já tem uma lei que fala sobre o ensino de cultura africana, que é muito forte na nossa formação cultural. E muita gente leva isso para o lado religioso. Não tem nada a ver com religião, né? A gente tem que saber da história que faz parte da nossa história, nossa raiz, né? Então acho que um pouco por isso que essas informações de cultura popular ficam sempre em segundo plano, porque tem um projeto que é muito antigo de tentar esconder o máximo possível as nossas raízes, né? Então, enfim, é um problema que eu acho que a gente tem que resolver. Aqui no canal, 2, 3 anos atrás, eu fazia vídeos de mitologia brasileira quando ninguém no YouTube falava de mitologia brasileira. Eu digo até que eu sou a primeira nisso, mas sempre pode ter tido alguém antes. Mas eu reclamava muito naquela época
dos contos dos indígenas brasileiros, dos nativos brasileiros, que você via claramente que tinha a mão dos portugueses no meio dos contos. Porque você não sabe exatamente os contos da 1400 antes, não chega até agora, porque eles não escreviam, não tinha como passar. Mas tem como, você sabendo um pouco da história, tem como você ver claramente o que tem um pouco de influência, o que tem muita influência, o que é completamente transformado pelos portugueses. Um conto que poderia ser maravilhoso, eu não vou lembrar o nome agora, mas é de um menino que foge pro lago porque, enfim, o padre quer ir atrás dele, que ele não quis ir pra missa, alguma coisa assim. Daí ele foge pro lago e ele vira um monstro. Olha. Você vê claramente que foi totalmente transformado pelos portugueses. Porque ele não queria largar a cultura dele pra entrar na cultura dos outros. Eu acho um absurdo. Os idiomas são que a gente fala, a gente fala a língua tupi-guarani, na verdade são milhões de dialetos, né? O tupi-guarani é uma tentativa de formar um agrupamento de linguagens indígenas, mas assim, várias etnias têm seus idiomas diferenciados. E agora eu tenho um projeto paralelo chamado Anguzada Duo, que é formado por mim, que sou do Rio de Janeiro, com um guitarrista do Vale do Mucuri, que é da região do noroeste de Minas. E quando a gente decidiu que a gente ia fazer um trabalho juntos, a primeira música que a gente escolheu é uma música de um compositor chamado Bilora, que é lá de Minas também, dos Vales. E a música recebeu na gravação uma estrofe que seria uma tradução de uma estrofe no dialeto Machacali, que é uma etnia indígena daquela região. Não tem como fazer uma tradução, então é diferente, eles repetem várias vezes a mesma frase, porque quando você conta uma história na nossa língua para um indígena, se ele tiver que traduzir, ele vai usar conceitos completamente diferentes. Às vezes um fonema, dois fonemas juntos, tem um significado muito mais complexo que a gente, para explicar, teria que usar várias palavras. Então, não tem como, na hora de traduzir, o indígena conta um conto dele pra gente. Se a gente for traduzir, a gente vai ter que enxertar coisas que são nossas, que a gente não vai conseguir traduzir ao pé da letra, porque não tem como. São culturas diferentes e que a gente tem que preservar e tem que respeitar, porque eu acho que é o que está faltando, é consciência do outro, né? Infelizmente. Isso não é uma coisa que se ensina na escola. Mas deveria, né? Infelizmente, mas a história não acaba hoje, né? Então isso ainda dá pra gente modificar isso. E fala um pouquinho da sua relação da música com o meio ambiente, como você começou com isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive uma relação com essa consciência, né, de preservação da água, já desde dentro de casa, né? Minha mãe martelava muito isso, né, da quantidade de água que a gente gastava para lavar uma louça, para tomar banho, Então eu já tinha isso incutido na minha cabeça já desde muito novo. E então foi muito natural, né? Muitos compositores que fazem parte da minha influência, por exemplo, um compositor que não é um cara muito conhecido assim, nacionalmente, mas é conhecido principalmente para quem conhece a cultura caiçara, que é o Luiz Perequê. Luiz Perequê, ele é daqui de Paraty, no Rio de Janeiro, e meu pai foi percussionista dele muito tempo. E ele é um cara que fala muito da relação dele com a natura, né? Da relação com o mar, principalmente do caiçara, que tem essa relação muito próxima do mar com a serra, né? Porque no Rio de Janeiro a gente geograficamente tem essa coisa muito próxima, né? Então fala dessa coisa da relação do trabalho, de cultivar a terra, de ter o peixe, de ter a plantação. E isso, quando essas informações se encontraram com a minha relação com a minha espiritualidade, isso foi muito natural, falar da cachoeira, falar do mar, falar da serra, falar das forças da chuva, do vento, né? Então, tem muita gente que acha que o meu trabalho fala mais de espiritualidade do que de meio ambiente,
Mas na verdade eu acho que é muito mais de meio ambiente do que de orixá. Orixá nada mais é do que uma leitura das manifestações da mãe natureza, né? Então, e o grande diferencial é que não tem pregação. Não tô querendo, quando eu falo de espiritualidade também, apesar de falar de orixá, não quero converter ninguém não, tá? Eu quero só que as pessoas entendam a minha linguagem, a minha forma de me expressar, e cada um por si, e vamos nessa. Mas tem tanto famoso que fala de orixá e ninguém reclama, né? Alcione, Zeca Pagodinho, ninguém reclama. É porque eles é uma galera que já tá falando pro seu público, né? Então já foram absorvidos pelo seu público, quem não gosta e pronto, né? Mas eu tô voltei nessa frase, na verdade, como eu falei dessa questão do ensino de cultura africana nas escolas. Não entrem nessa de que ninguém vai ensinar religião e vai querer converter ninguém. Isso é esperteza de cristão que não consegue ter respeito pelo outro. Não estou falando dos cristãos, não, mas lideranças cristãs que querem impor sim a sua cultura cristã e não querem dar respeito às outras culturas. Ensinar cultura africana na escola não tem nada a ver com religião. Desculpa o meu panfleto, mas é porque nessas horas eu não consigo. Eu falaria a mesma coisa, porque eu concordo com isso, não tem nada a ver. Eu estudei numa escola de bairro, um CIEPzinho, que tinha no calendário de aulas, tinha aula de religião, mas a gente sempre saía cedo. Porque que professor de religião você vai botar numa escola que é dentro da favela? Evangélico, aí os outros podem sair e vão ficar do lado de fora. À noite, pode ficar do lado de fora da sala e eu estudava à noite. Você não quer alunos do lado de fora da sala à noite. Então, eles preferiam não ter essa aula e liberar os alunos nesse dia mais cedo do que ter esse conflito, ou põe um católico e aí todo o resto sai, ou é complicado. Eu não sei como é que... Eu não conheço a formação de um cara que estuda teologia, por exemplo. Eu acredito que ele saiba muito sobre várias religiões, né? Então, assim... Na verdade, pelo que eu já estudei sobre teologia, não que eu tenha ido fazer um curso, mas pelo que eu já estudei, a pessoa se forma em teologia baseada em uma religião. Católico ou evangélico, que é meio que as duas grandes que tem. Ou ele faz numa faculdade católica, ou ele faz numa faculdade ou evangélica, ou um cursinho dentro da igreja evangélica, de teologia. Entendi. Então, infelizmente, não necessariamente ele vai saber um pouco de tudo. Entendi. Se ele tiver a cabeça fechada, ele não vai ajudar em nada dando aula de religião na escola. É complicado. Não sei nem por que tem aula de religião, mas enfim, né? Na verdade é porque o projeto na verdade existe no currículo, não é para que seja democrático mesmo, né? É porque que seja o ensino da religião a partir do ponto de vista de determinadas pessoas. A gente, desde o descobrimento, desde a colonização, que a gente tem uma imposição das lideranças católicas da Europa, que todos os países, as terras colonizadas, sofressem, né, a extinção de qualquer cultura que não fosse a cultura deles, a cultura cristã. Então, é esquisito falar isso hoje porque a gente não percebe isso mais, mas a gente é um país com o sincretismo religioso, é isso, é uma necessidade do cara viver a sua espiritualidade com influências de outros lugares e, para não ser reprimido, absorve a cultura cristã europeia. Então, o dia que a gente tiver um conceito democrático, verdadeiramente democrático de ensino, o ensino de religião vai falar sobre religiões, simplesmente como uma aula de história, fala da história da Europa, vai falar da história da África, vai falar da história do Brasil, vai falar da história da Índia, de maneira informativa e não pregadora, né? Você falou tudo. Ou quase, né? Eu tenho quase exatamente esses pensamentos, eu só não vou falar exatamente porque eu não parei para pensar muito bem sobre esse assunto. Mas a maior parte do que você falou
o que eu gostaria que fosse pregado por aí. Assim como o Estado não é laico porcaria nenhuma. Mas enfim, vou deixar isso de lado. Agora vender o seu peixe aí, fala onde o pessoal pode te encontrar. Tá. E bom, o que você quiser falar. Beleza. Bom, vocês podem me encontrar no meu site www.pedrologan.com.br, Facebook, YouTube. O YouTube é youtube.com/pedrologantrema. O Facebook é /pedrologanmusica. Instagram Pedrox com X Logan, Pedro X Logan. Tem o e-book disponível na plataforma Kindle e Saraiva. É o e-book Feliz Ainda, é um e-book só de poesias. E o Poesia Visual, que é fotografia e poesia. Spotify, Deezer, Apple Music, tá tudo lá. Agora tem o YouTube Music também, tem videoclipe. E para quem gosta do CD físico, americanos.com você encontra o CD físico para vender também. É o meu primeiro disco, Alabê, é o único álbum que eu tenho com disco físico, mas ainda tem digital o próprio Alabê. Tem o Coco é Bom, que é o álbum que eu gravei em parceria com o Mestre Ulisses, que a gente foi indicado ao prêmio que a gente citou aqui. E o EP ao vivo, que foi lançado no início desse ano de 2018. E tem novidades vindo aí, acompanhe, porque o Anguzada Du em breve vai lançar single também. E é isso. Arte para todos, a bandeira é nossa, a rua é nossa e vamos nessa. Muito obrigada por ter vindo até aqui pra gente poder fazer essa entrevista. Foi mais do que eu esperava. Que bom, hein? Gostei muito de conhecê-lo. Em todos os sentidos. Como pessoa, como artista. Não todos os sentidos. Falta poesia. Tenho que conhecer suas poesias ainda pra poder falar isso. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. De novo, muito obrigada por ter se deslocado até aqui, esse fim de mundo. Que isso, eu tava pertinho. Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e fui! Esse vídeo foi produzido e editado pela Fotografa Mais Produções.